Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Lembra a sua Bíblia esta noite, no Salmo de número 23. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23, Salmo de Davi. Quem encontrou com o sinal, diga amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque agora eu sei. Agora eu entendi. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E por isso eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Diga graças a Deus. Você sabe que Davi, ele é o rei mais reverenciado, aplaudido, lembrado, está na memória, no sangue vivo dos judeus. Todos os elementos que constroem ritos, rituais, liturgia, manifestação de culto, memória, tudo, alguma coisa ali lembra Davi. Alguma coisa ali traz à memória o rei Davi. Só tem uma coisa que os judeus não gostam muito de mencionar, e eles fazem de tudo para esquecer, é que Davi era bisneto de um moabita. E no sangue de Davi tem uma mistura de sangue. Não é 100% judeu. O sangue de Boaz corre no sangue de Davi. A Bíblia narra uma das histórias mais lindas de aliança e compromisso, fidelidade, companheirismo, caminhada. Talvez, se não for é uma das mais belas. A Bíblia diz que um dia houve fome em Belém de Judá. Ironia do destino. Belém de Judá é casa de pão. E todas as vezes que Belém de Judá não tem pão, ela perde suas famílias, porque saem para peregrinar em busca de pão. E Elimeleque, com a sua esposa Noemi, mais os seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram para peregrinar em Moabe, para ver se encontrariam comida, porque estavam passando fome. E a Bíblia diz que a viagem, que deveria durar 3 meses, 90 dias, durou 10 anos. Ao longo desses 10 anos, Elimeleque morreu,
Malom e Quilion adquiriram mulheres moabitas no meio do caminho, Orfa e Ruth. Com o passar do tempo, nesses 10 anos, Noemi, que agora vai se transformando de doçura para amargura, vai vendo também os seus filhos morrer. Morrem os seus 2 filhos, ela se levanta um dia, pela manhã, chama Orfa e Ruth e diz: minhas filhas, pode porventura eu, uma mulher velha, já avançada em idade, me casar de novo, então ter mais filhos, e que vocês se casem com os meus outros filhos? Não, eu libero vocês. Ide, voltai para a casa de vocês, para ver se vocês possam ter uma melhor sorte. Encontre alguém que possa protegê-las. Orfa, com lágrimas nos olhos, abraçou Noemi e disse assim: olha, com dor no coração, eu realmente tenho que concordar, preciso voltar para casa. Ruth, você consegue imaginar em 10 anos, perdendo esposo, perdendo filhos, peregrinando em terra estranha, fora da casa que deveria alimentar e não alimenta, o quanto essa mulher sofreu? Mas o que será que Noemi deixou de rastro, de exemplo, de modelo, para Ruth olhar para ele e dizer assim: não, depois que eu te conheci, Noemi, depois de tudo que você enfrentou, depois de tudo que você perdeu, o meu Deus será o teu Deus. O teu Deus, ordenando melhor a frase, será o meu Deus. Aonde você for, irei eu. Aonde você pousar, pousarei eu. Daquilo que você viver, viverei eu. E se algum dia você morrer e for sepultada em algum lugar, que morra eu ali também, e seja sepultada ali também, onde você foi sepultada. Dizem os judeus que naquele instante, essa declaração, você sabe que nós, seres humanos, mero mortais, nós escrevemos, ou pelo menos estudamos uma teologia daquilo que a gente acha que sabe sobre Deus, até onde Deus permitiu a gente saber. Ok? Mas dizem os estudiosos desse comportamento que aquela declaração de Ruth foi a declaração de conversão ao Deus de Israel. E eu creio. Porque se a gente olha para Augusto Cury, e tira a historinha de Augusto Cury e traz para a igreja, por que eu não posso olhar para um conceito do judaísmo e dizer: também acredito nisso? Por que eu não posso? E o Talmud diz, e os judeus querem que isso seja escondido, não quer que isso seja propagado. Ela declara fidelidade e fé ao Deus de Israel. Será que isso teve um bom resultado? Será que isso deu certo? Ok, um dia chega uma notícia: Belém de Judá voltou a produzir provisão. Porque são fases, são ciclos. Belém de Judá nunca será abandonada. Ela é a casa do pão. Às vezes é uma remexida na terra para a semente produzir de novo. E tudo que vem é sempre novo, e sempre alimenta, e sempre alimenta, e sempre alimenta. Aí chegou a notícia de que a terra do pão voltou a dar pão. Então retornaram para Belém de Judá. Tem alguém aí? Quando retornam para Belém de Judá, havia uma determinação de Levíticos e reproduzida em Deuteronômio de que todo grande produtor, todo grande agricultor de terra deveria usar de misericórdia para com os pobres. E sempre depois de uma colheita, eles eram obrigados a deixar espigas para trás e não recolher tudo, para que os pobres e desesperados pudessem vir pelo caminho da colheita e achar alguma coisa para comer. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe. No IBAD a gente já discutiu muito isso, que o pessoal gosta de jogar para o altar, né?
É o altar que tem que dar de comer. Mas se você dizima 10%, fica com 90%, a maior parte sobra para quem? Para você. Quem é que tem que deixar a espiga para trás? Você. Bom, fecha, porque só no IBAD agora. Isso é privilégio de aluno. A discussão foi longa, mas eu expliquei por quê. Que a responsabilidade é sua e não do altar. Percebe? Um dia, Ruth chega com cestos transbordantes de cevadas e espigas. A história diz, o livro de Ruth menciona que as cevadas eram douradas, amarelas, brilhavam com o sol. Ela chega com cestos e Noemi dá uma olhada e disse: onde você arrumou isso? Então, eu estou colhendo na roça de um caboclo aqui. Na roça de quem que você foi colher isso? Na roça de Boaz. Cai a ficha. Minha filha, Deus se lembrou de nós. Olha a confissão de fé ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Olha a confissão de fé. Quando você for colher de novo, toma um banhozinho. A mulher sábia, toda mulher madura sabe orientar as suas filhas, toma um banhozinho. Fica bem vestida. Passa um cremezinho. Trabalha durante o dia, mas quando escurecer e ele se for para a tenda, deite-se aos pés dele. E ali permaneça. Ele vai nos livrar dessa vida. Um capítulo, alguns versículos antes, Boaz, quando chega, pergunta para os servos: vejo que há uma mulher diferente colhendo no meu campo. Quem é essa mulher? Ah, essa aí é aquela nora de Noemi, recém-chegada da peregrinação de Moabe. E Boaz diz: ok. Aumente a quantidade de espigas quando ela vier. Coloque umas mais graúdas, se possível. E deixe que a cevada dourada, esquecida no campo e pisada pelos outros, que ela veja e que ela leve a cevada. O quê? Orientação de Noemi. O legal daqui é ver o seu rosto para você tentar entender onde é que eu vou parar no Salmo 23. Isso que é legal. Isso que é o... Sabe? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela se deita aos pés, ele se levanta e diz: uou! O que você está fazendo aqui? Pois é, tá, show, tô. Bom, é o seguinte, eu não posso fazer nada por vocês agora porque tem um outro remidor. Eu preciso consultar um outro remidor. Se o outro remidor abrir mão de vocês, eu assumo vocês. Ok? Podemos checar? Mal sabia que estava passando por ali. Isaías capítulo 11, versículo 1. E da raiz de Jessé brotará um rebento. Quem falou que Deus perde o controle? Quem falou que Deus perde o controle? Ele vai checar o remidor mais chegado, que representava a lei. Boaz representa agora a graça que vem pela raiz de Jessé, que vai começar a brotar em Ruth. É uma restauração que vem lá de Moabe para refrescar a sua mente. Moabe é um filho incestuoso de Ló com a sua primogênita. Elas estão desesperadas porque a mãe virou estátua de sal. E agora o que vai fazer? Então eles elas embriagaram o pai, deitaram-se com o pai, e a filha primogênita gerou e nasceu o primeiro filho, chama-se Moabe. Eles eram completamente fora do contexto de Israel. Eles não tinham nada a ver com os judeus. Eles são gente estranha, que não eram envolvidos. Eles são gente tipo eu e você, sabe? Demorou, não vou explicar também. Se vira. Foi exatamente sobre os ossos de Eliseu que um soldado moabita foi liberado. E eles estão assustados. E quando eles tocam os ossos de Eliseu, o espírito sai de lá e entra. Porque a unção já havia saído de Israel. E já estava habitando num projeto chamado igreja. O mistério escondido de Deus. Ok?
Muito bem. Não pode? Não pode. Não tem condições? Não tem condições. Então o que a lei não faz, eu, Boaz, faço. Redimo tu e tua sogra. Porque João 1,17, a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. Então se a lei não pode resolver, eu resolvo agora. Está lá, Ruth inserida na linhagem de Jesus, pela raiz de Davi. E você sabe que o judeu, ele não gosta que isso seja mencionado. Eles falam de tudo sobre Davi, mas não mencionam um instante sequer sobre a sua origem, sobre a sua linhagem, sobre a sua estrutura como gente. Simplesmente assim. Uma das perguntas mais curiosas que a gente faz, existem perguntas clássicas numa mesa de discussão teológica: salvação, origem da alma, destino da alma, origem do universo, predestinação, seja o que for. Mas uma das perguntas mais clássicas que se faz, daqueles que gostam de estudar um pouquinho, é: qual é a origem exata de Davi? Quem é a mãe de Davi? Quem é a família de Davi? Quando você lê o Salmo 23 e ele fala dos vales, da sombra e da morte, dos inimigos que estão sobre mim, aqui Davi é um pastor de ovelhas e excluído de um relacionamento de laço familiar. Ele não está inserido. Isso aqui não é inimigo, isso aqui não é Saul perseguindo ele. Isso aqui é muito antes da relação dele com Saul. Quem é essa gente? Quem são essas pessoas? Quem o sufocou desse jeito? Quem o levou para o vale e o fez quase que desfalecer? Quem são essas pessoas que causam dor nele? Segundo a tradição do judaísmo, a mãe de Davi era uma escrava moabita de Jessé. Volto a dizer, se tem gente que prega Augusto Cury, por que eu não posso citar, por exemplo, os textos eclesiásticos do Talmud de Jerusalém? Eu prefiro acreditar neles do que em Paulo Coelho. O Talmud diz que a mãe de Davi, o nome dela era Nitzevet. Escreve isso, Nitzevet era o nome dela. Nitzevet. E ela era uma das escravas de Jessé. A história dela nos escritos de Jerusalém estão acompanhados da história de Tamar, na mesma relação com Judá, de ter deitado com o sogro. Ela está paralela ali. Ela deita-se com Jessé, sai e vai peregrinar aonde as ovelhas e os animais descansavam, que era justamente os campos de Boaz. 3 meses depois, diz a história, ela aparece grávida. E ela teme muito o peso da lei, que a queria matar. Jessé não se envolve. E ele simplesmente faz de conta que nada aconteceu e acusa ela de que isso é uma relação entre escravos. E durante 28 anos, Davi nasce, curiosamente, nos campos de Boaz. E lá ele é gerado, lá ele fica escondido, lá ele está contido. Sabe? Quando Deus escolhe alguém, até quando tudo dá errado, acaba dando certo. A diferença é quando Deus toca alguém. E ainda que a gente tenha vergonha e não queira ter uma boa memória para registrar coisas, porque é confortável para nós dominar o que a gente sabe, dominar o que a gente conhece, mas aquilo que o olho não viu, gente, aquilo que o ouvido não ouviu,
aquilo que não subiu ao coração do homem, Deus preparou para todos os que confiam nele. E aí você me diz assim, volta lá de novo no Salmo 23. Você sabe que muita coisa do que é transferido na Bíblia é como um telefone sem fio, porque ouviu de alguém, ouviu de alguém, ouviu de alguém, ouviu de alguém. Então, Davi é um dos personagens mais conhecidos da igreja, mas é o menos estudado. É o menos pesquisado. É porque a gente ouviu na escolinha, que passou da escolinha, que passou da escolinha, que passou da escolinha, e acabou aí. E acaba sendo uma espécie de telefone sem fio. E para você entender a estrutura do que Davi está dizendo no Salmo 23, porque isso é algo que, isso é natural, é meio que preguiçoso da parte das pessoas. O Salmo 23, ele está dividido em dois tempos, porque do versículo 4, entre o versículo 4 e os versículos 5 e 6, tem o Salmo 69. E é por causa do Salmo 69 que o Salmo 23 foi efetivamente escrito. Deixa eu te ajudar a lembrar. Levante o rosto e preste atenção. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, que um dia Deus disse a Samuel: levanta. Vou só descer aqui rapidinho, pessoal da câmera, eu já volto lá. Levanta, pega o teu vaso de azeite e vem. E não era sempre que o profeta visitava alguém para sacrificar. E Deus diz para Samuel: vá à casa de Jessé e sacrifique lá, porque da casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Ok? Samuel, quando entra na casa de Jessé, Jessé fica encantado. Jessé não sabe o que fazer. Diferente do que muita gente tem em mente hoje, a visita de um homem de Deus naquele tempo era Deus entrando na casa. É que hoje, na verdade, o pessoal tem uma certa idolatria por várias razões, né? Você sabe por que quando você sabe por que quando você descobre a humanidade de um líder, você se decepciona com ele? Por causa do espírito de idolatria. Porque quando você descobre, e o pastor Wagner sempre diz: eu não sou super-homem. E vou dizer para vocês, irmãos, eu já vi ele bravo. Vi. Só que você guarda e retém, porque você sabe que a gente vive com essa presença de Deus o tempo todo, nos alinhando nele, nos escondendo nele. Você sabe que eu não sou muito de contar a história, mas eu era assim, fã desesperado do pastor Napoleão Falcão, no auge dele. Eu não tinha nada no estômago, nada, pois eu fiz uma endoscopia, sem anestesia, para não ficar zonzo, para poder dirigir, Adilson, para ganhar um dia de folga, para fazer 200 quilômetros e ver o Napoleão Falcão pregar. Eu conto para ele hoje, porque hoje nós somos amigos, ele dá risada: não acredito que você fez isso. Eu falei: fiz. Aí eu olhei para ele: o senhor lembra o que o senhor falou para mim? Não, faz muito tempo, eu já tenho 72 anos, faz muito tempo. Eu falei: pois é. Eu perguntei para o senhor qual era o segredo do seu ministério. O senhor falou para mim que eu tinha que jejuar por 30 dias. Orar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. 4 horas por dia durante 30 dias. Você fez? Eu falei: fiz. Do jeitinho que o senhor ensinou. E aí? Eu falei: deu o resultado que o senhor disse que ia dar. Eu te dei um resultado? Dei. E o que eu te falei? O senhor falou que eu ia sentir fome, doer minha barriga e doer o meu joelho. Aí eu percebi que Deus usa homens.
E não é porque você é profeta que você tem que saber tudo. Tem coisa que Deus não te fala, porque nem Samuel sabia que Davi existia, porque Davi era escondido de todo mundo. Jessé tinha vergonha de Davi. Nem o homem de Deus sabia que aquele moleque existia, tão bem escondido estava nas campinas de Moabe. Esconde esse infeliz lá, esconde ele lá, ok? A disposição é feita mais ou menos assim: 1, 2, 3, 7, 8. Eu preciso de 8 irmãos aqui. Vem aqui comigo rapidinho. 8 irmãos, rápido, 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 que eu já estou terminando. 8 irmãos. O senhor fica aqui, no sarabando, aqui, assim, nessa posição. O senhor está representando Jessé, tá? 3 desse lado, um do lado do outro. Pode ser Felipe, Júlio, e pode ser isso, pode ser. O senhor pode ficar também. O senhor vem de outro lado, 4 desse lado. 4 desse lado. 1, 2, mais um aqui, um do lado do outro. Um do lado do outro, de frente, ok? Só vem um do lado do outro, gente. Isso, vem um pouquinho para frente assim. Isso, é como se estivéssemos numa mesa, ok? Soltar a cabeceira, 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, tá excelente, tá? Presta atenção, o Jair, o Luciano e o Ramon, dá um jeito aí, pega tudo aí, ok? Quando Samuel chegou, foi um alvoroço. Está aqui o irmão Sarabano representando Jessé. Então já dá a notícia para ele dizendo: vim sacrificar em nome do Senhor, porque Deus tem provido desta casa um rei. Segundo o costume de Levíticos e Deuteronômios, que é reproduzido para reexplicar os filhos pós escravidão, a mesa era disposta desta maneira: na cabeceira da mesa ficaria Jessé, ladeado à direita e à esquerda os seus 7 filhos. Na outra cabeceira se assentaria o homem de Deus, com uma observação: a coxa direita do animal repartida para ele, porque a coxa direita do animal, desde o toque de Jacó, determinou-se que a coxa direita do animal só poderia comer sacerdotes, profetas e reis. Desde o toque da coxa de Jacó. E ele está na mesa. E aí, mostre-me os seus filhos, Jessé. Ele olhou para o primeiro e disse: uau! E o Deus disse: não é. Segundo, não é. Terceiro, não é. O quarto, não é. O quinto, não é. O sexto, não é. O sétimo, não é. Nós estamos em pé aqui para ganhar tempo, mas todos estavam sentados. Você sabe qual a diferença de um enunciado profético para um profeta? O enunciado profético, aquele que tem dom de revelação, Deus tem que te falar, te mostrar, para você falar. O profeta não. O profeta fala e acontece. Essa é a diferença. Quem tem dom de revelação, Deus tem que te mostrar para falar. Quem tem graça profética da palavra, ele fala e acontece. Samuel era Samuel. Cutuca alguém do seu lado e diga assim: você entendeu? Você nunca vai saber tudo. Fala assim: mesmo que você se torne um Samuel, Deus não vai te falar tudo. Diga assim: porque não é você que controla as coisas. Hã? De repente, faz todo mundo comigo assim, bem esquisito. É porque a gente está sentado. O senhor consegue fazer ou não? Vai travar? Escute. Quando Deus diz não é nenhum deles, o homem de Deus se levanta. Quando o homem de Deus se levanta, todo mundo se levanta. Aquele silêncio na casa. O homem de Deus olha para Jessé e diz: você está escondendo alguma coisa? Fique aí na posição. Está conseguindo pegar todo mundo, irmão? O homem de Deus olha para Jessé e diz: você está escondendo o quê? Tens mais um filho na sua casa? Porque ninguém sabia daquele moleque.
ninguém sabia daquela coisa que envergonhava Jessé, porque é mais ou menos assim: ninguém sabe de você, só que as pessoas não contam que Deus te tocou um dia, e que aonde você vai parar, Deus já está lá, estuprando, violentando, brigando, cometendo um monte de erro, assassinando o general, fazendo um monte de desgraça. Mas Deus vai dizer: mas eu toquei esse moleque, eu toquei esse moleque um dia. Ele pode estar bagunçando agora, mas ele tem o meu toque nele. E ele olha para Jessé: você escondeu alguma coisa? Tem alguém na sua casa? Por quê? E a Bíblia diz: aonde Davi estava? Apacentando nos campos de Moabe. Por quê? Porque Davi era a cevada deixada para trás. Davi era a espiga abandonada que ninguém queria. Um dia Deus disse: um dia eu volto em Moabe e pego essa cevada e coloco ela no lugar dela. Um dia eu vou buscar esse ruivinho, amarelinho. Um dia eu vou buscar essa espiga jogada para trás, que ninguém contava, porque da raiz de Jessé eu farei romper uma raiz e um rebento para as nações. Olha a cara de Jessé em desespero. Então, tem o menor lá no campo. Você acha que ninguém sabe que tem um rei aí no meio? A Bíblia diz, presta atenção, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, lá na frente, episódio do Golias. Davi chega carregando a marmita, não chega? Lá na frente, depois eu volto aqui. E aí Davi chega, lá na episódio, já está lá na frente. Quem é esse incircunciso filisteu que está falando contra a nação de Israel? O cara está aí meio louco e tal. Tem homem que não, para derrubar esse camarada. Eu vou para cima desse camarada agora. E com que capacidade você faz isso? Eu estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do meu pai, e veio um leão, e eu rasguei esse leão. E veio um urso, e eu venci sobre o urso. Aí a Bíblia diz, e perguntou Saul: quem é esse menino que fala? Levantou-se um soldado e disse: é o filho de Jessé. Porque Jessé acha que ninguém sabe, mas muita gente sabe. Muita gente sabe quem é o filho de Jessé jogado lá atrás. Aí Jessé diz: tem um lá no campo. O homem de Deus fica de pé, sai da vaga e diz: até que ele não chegue, ninguém aqui senta. Fica aqui, segura aqui comigo, vocês estão pagando comigo. É nesse ambiente que Davi escreve o Salmo 23. É nesse ambiente. Que ambiente? É porque você não lembra. Você tem que ler o Salmo 69. Davi diz assim: os meus irmãos tentaram me matar, me arrastaram sobre um rio e pisaram na minha cabeça, e empurraram a minha cabeça no lodo do rio. Eu tentava respirar e não conseguia. Eles olharam para mim e disseram: está faltando ovelhas. E eu tinha que pagar ovelhas que eu nem sabia onde estava. Eles me sufocaram. Eu quase desfaleci. Desfalecer se equivale a uma experiência quase morte. Eu quase desfaleci. Eles me abandonaram no rio.
talvez com a ideia de que deixa que ele morra afogado e que a gente não tenha culpa, vamos abandoná-lo ali. Alguém vai pensar, ele tentou nadar e morreu afogado, e ele diz: e os meus inimigos se levantaram contra mim, a minha família, porque ele não era celebrado nem entre os escravos, e nem o pai gostava dele. Davi nunca tinha entrado na casa de Jessé. Davi nunca tinha comido na mesa do seu pai. Os seus irmãos o sufocavam. Quando ele apareceu na guerra em 1:17, o mais velho olhou e falou assim: o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui, moleque? Nós somos os experientes da guerra. A Bíblia diz: cara, pensa nisso. Pensa um pouquinho, usa a cabeça. Lembra das credenciais quando ele chegou para a guerra? Veio um urso, eu matei. Veio um leão, eu matei. A Bíblia diz: eu clamei no meu Deus e confiei nas tuas mãos. Eu até me lembrei da ursa e do leão. Eu podia muito bem pegar aqueles 7 e rasgar os 7, como rasguei a ursa e rasguei o leão. Mas quando a gente é morto dentro de casa, a justiça vem de quem começou. Eu tive experiência para rasgar os 7, porque lá na frente vou cortar a cabeça de um gigante, como se fosse um sopro. Mas eu confiei no Senhor. Quando o Salmo 23 diz assim: o Senhor me leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, é porque o corpo de Davi vai parar na praia. E Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, impulsiona Davi e diz: escreve mais. E Davi diz: escrever mais o quê? Escreve mais. Eu não tenho condições de escrever mais. Não tem problema, Davi. Quando você não tiver boca para ser sua defesa, eu serei sua defesa. Eu vou escrever o resto. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esses inimigos eram seus irmãos, era a casa do seu pai, eram as pessoas que sabiam: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quando Davi começa a entender o propósito de quase ter sido morto afogado, o mensageiro de Jessé chega: Davi, o homem de Deus está na casa de Jessé e mandou você correr para lá. Está todo mundo de pé dentro da casa e ninguém senta enquanto você não chegar. Não, você não... Escuta. Se você... Ronei, com todo respeito à memória da sua mãe descansou, você conseguiu visitar ela. Quanto tempo mais ou menos você levou para ver sua mãe de novo? 7 a 8 anos. Você consegue ter em mente 8 anos longe da mãe? Quando você entra dentro de casa e olha para sua mãe, o que você sente? Alguém passou aqui mais de 10 anos sem ver a família? Sandara Eva. Alguém está aqui mais de 20 anos sem ver a mãe e o pai, se estiver vivo? Davi nunca entrou naquela casa. Na mente dele, eles pisaram sobre mim, empurraram minha cabeça no lodo do rio. Eles sufocaram e eu não conseguia gritar. Eu quase desfaleci, me arrastaram sobre as pedras. Ele vai...
O homem de Deus sai da mesa. Vamos sentar? Dobrar o joelho todo mundo. E todo mundo se assenta. E Davi está na outra ponta da mesa. Preciso de alguém para representar Davi. Vem aqui, Bruno. Não, vem aqui, Paulo. Agora que ele chegou, pode sentar. Davi se assenta. Todo mundo se assenta. O homem de Deus chega do lado de Davi e abaixa a cabeça de Davi. Sobre a mesa onde o cálice está. Toma o vaso de azeite. Davi, reclama não. Não fala não. Aquilo que você não pode escrever, eu escrevo. Unge a minha cabeça com óleo. Na presença de todos os meus inimigos. O meu cálice transborda. Obrigado a todos. Nós vamos terminar. Deus não te esqueceu aqui. Deus não te esqueceu aqui. Está vindo alguém de lá trazer uma seiva de Moabe. Sem família real, sem projeto real, mas que traz um sangue de Moabita. Sangue da raiz que um dia manifestaria o Messias e daria direito à igreja a ser igreja. Deus não te deixou aqui para morrer. Deus não te esqueceu aqui. Esta noite eu vim profetizar sobre algumas pessoas. Este é o ano do chamado. Ninguém mais vai se assentar na mesa enquanto você não chegar. Depois de tudo isso, é que Davi terminou o salmo. Certamente, depois de tudo isso, existe um Deus em cima. E a sua bondade e a sua misericórdia estarão comigo todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para 3 pessoas aqui. Primeiro, eu tenho uma palavra de Deus para Jessé. Tinhas vergonha de Davi, não tinha, Jessé? Aquilo que foi a tua maior vergonha, Jessé, vai ser a tua maior glória, porque a unção de rei passa nele. Não adianta escondê-lo em Moabe. Ele tem um toque. E isso não é exposição. Deus não está expondo Jessé. Ele está dizendo: Jessé, essa tua vergonha, Jessé, será a tua honra. É o filho da tua casa, que você escondeu de todo mundo, que vai te livrar um dia. E é o rei que será lembrado para o resto da vida, da história de Israel. Segunda palavra para a segunda pessoa. Eu tenho uma palavra para Samuel aqui. É curiosidade dos reis e dos profetas saber tudo, mas é particularidade de Deus em esconder as coisas. Tu nunca saberás tudo, Samuel. Não saberás nem sobre Davi, até o dia em que eu tocar Davi. E vou te garantir, esse Davi não é perfeito. Ele é todo enrolado, mas eu o toquei. Terceiro,
Eu tenho uma palavra para algum Davi aqui. Diz o Senhor: eu não te esqueci aqui. Eu não te abandonei aqui. Eu vou enviar um tempo de tamanha fome, de tamanha guerra, que você será levantado. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Meu velho pastor Íris dizia: Ben-Hur, seu caminho será difícil, porque tu és um pregador da palavra. As pessoas amam evangelistas, mas não amam pregadores da palavra. O enunciado profético ouve de Deus para falar. Você vai ler a Bíblia, vai abrir a boca e vai falar. Isso não vai lhe trazer dias bons. Me lembro de uma palavra que ele me abraçou. Eu tinha 22 anos. Ele disse assim, ele chorava muito, e ele dizia: você vai querer muito confiar nas pessoas, elas vão trair você. Você sabe por quê que os irmãos de Davi odiavam a Davi? Só porque ele era ruivo, Ricardo. E as pessoas vão odiar você exatamente por aquilo que Deus ama você. As pessoas vão odiar porque Deus te ama ouvir pregar, cantar, tocar, ter uma boa família, um bom casamento, filhos no altar. Eles vão simplesmente te odiar por todos os fatores que Deus te ama. Mas eu toque, Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje. Feche os teus olhos, abaixa sua cabeça. Quero orar por alguém aqui esta noite. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Deus não te esqueceu aqui. Deus não te abandonou aqui. Samuel não sabe tudo. Jessé não pode te esconder por muito tempo. As circunstâncias da vida não vão silenciar o propósito de Deus na sua vida. As pessoas querem julgar o seu relacionamento com Deus entre certo e errado. Se você faz certo, Deus te ama. Se você faz errado, Deus te odeia. Inventaram isso, botaram na cabeça de alguém. Você não está bem com Deus ou mal com Deus porque você é certinho, porque você é erradinho. Você sempre estará bem com Deus enquanto você estiver no propósito. Deus não avalia como os homens avaliam. Eu não vejo como os homens veem, porque os homens veem o exterior. Eu vejo o coração, Samuel. Eu não vejo a aparência, se é alto, forte ou bem vestido. Eu vejo um trigo jogado nos campos de Moabe. Eu vejo uma seiva amarelinha, ruivinha, pisada, e uma Ruth que pegou. Essa eu vou levar. E até hoje os judeus têm que engolir que no sangue de Davi tem o sangue de Boaz. Coloque a mão direita no seu coração. Diga comigo: Espírito Santo, esta noite vou deixar o meu lugar e vou ao altar. Neste ato eu estou declarando que o Senhor me achou. Eu quero crer que eu não fui deixado aqui, que eu não fui abandonado aqui, que o Senhor me colocou aqui e que Ele está me trazendo para um tempo de viver o propósito como Ele sempre estabeleceu para a minha vida. Vou te dar 30 segundos, que eu não quero que você saia daqui e nem venha para cá porque você ficou muito emocionado. Eu só quero que venha quem ouviu a voz de Deus. Fecha os teus olhos. Diga comigo: Senhor,
é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diga: agora eu entendi, agora eu entendi, agora faz sentido. Diga: agora eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.